Mesmo depois de arrumar tudo, a sua sala de estar não parece bem decorada? Você compra coisas novas, tenta deixar tudo no lugar certo e ainda assim parece que falta alguma coisa. Isso acontece com muita gente que tenta melhorar a decoração da casa. Por isso, hoje eu vou te mostrar 10 ajustes simples na decoração de salas que mudam completamente até os espaços pequenos. E o melhor, sem gastar muito. Eu sou a Fábia do Decore com Alma. Pode entrar porque a série Você Decora já vai começar. O primeiro passo para transformar a sua sala de estar sem gastar muito é aprender a editar a decoração. E não, isso não é reorganizar os móveis e também não é sair comprando coisas novas, nada disso. Editar a sala é pegar o que você já tem e usar de um jeito diferente. Agora olha como isso funciona na prática. Sua sala pode estar neutra hoje e mudar completamente só com um ajuste simples. Por exemplo, almofadas que estavam no quarto vão para o sofá, mas com capas em tons mais quentes. Um tapete que estava guardado entra na sala e muda a base inteira do ambiente. Um vaso simples da varanda vira ponto de destaque com uma planta natural. E uma manta artesanal jogada no sofá já muda a leitura do espaço. Agora outro cenário. Você quer uma sala mais sofisticada. Mesma base, mesmos móveis. Mas você muda a leitura. Almofadas de tecido mais estruturado ou veludo, uma bandeja metálica que estava no quarto, agora na mesa de centro, um vaso de linhas mais limpas com flores mais elegantes e um ponto de iluminação mais direcionado. E pronto! A sala não mudou de estrutura, mas mudou de identidade. E isso é editar a sala. É usar o que já existe na sua casa para criar uma nova versão do mesmo ambiente. E o primeiro passo é esse: parar de olhar a sua sala como ela é hoje e começar a olhar como se estivesse montando do zero. Porque quando isso muda, tudo que vem depois fica mais fácil. E agora tem um outro detalhe que quase todo mundo erra na decoração da sala. Presta atenção nisso. A maioria das salas não está feia, ela só está neutra demais. Parede branca, sofá cinza, tapete claro, tudo certo, mas nada chama o olhar. Agora imagina colocar alguns pontos de cor bem pensados. Uma almofada mais marcante no sofá, um vaso diferente na mesa de centro e um quadro com mais presença na parede. Pronto, a sala já parece outra. Mas o erro da maioria é querer trocar tudo quando enjoa da cor. E aí gasta de novo com decoração sem precisar. Porque dá para evoluir com o que você já tem. Por exemplo, se você já usou muito verde na sala, em vez de tirar tudo, você pode combinar com terracota, aquele tom de barro mesmo. Fica lindo com bege mais quente, com madeira e até com bordô se quiser algo mais marcante. Em vez de tirar a cor, pense em combinar com outras. Se cansou do mostarda, ela fica incrível com rosa queimado, madeira e até preto. Se for azul, combina muito com laranja ou tons neutros quentes. Se for verde, fica lindo com rosa antigo, terracota e bege. Você muda a decoração sem grandes alterações. Agora vamos ver outros detalhes que realmente fazem a sala parecer outra. Aqui é onde a sala deixa de parecer quase pronta e começa a parecer realmente bem decorada. E isso não tem nada a ver com comprar mais coisas, hein? Nessa etapa, muita gente já fez quase tudo. Comprou sofá, tapete, trocou TV, colocou enfeite. E é aí que nasce aquela sensação que a gente falou lá no começo. Ainda falta alguma coisa. E geralmente falta mesmo. Eu vejo isso o tempo todo. Por exemplo, a parede cheia de quadros pequenos espalhados, cada um de um tamanho e sem conexão nenhuma entre si. Quando na prática uma composição mais simples resolve muito mais. 1 ou 2 quadros maiores bem centralizados acima do sofá já deixam a sala com cara de projeto. Outro erro clássico: mesa de centro linda, mas com decoração perdida em cima. Espera que logo a gente vai falar mais disso. E aquele lustre bonito, hein? Mas instalado alto demais. E isso é o ponto principal do design de interiores. Não é sobre ter muita coisa, é sobre fazer as coisas conversarem entre si. E agora vem uma parte que muita gente acaba gastando dinheiro à toa. E eu não vou deixar você cair nesse erro. Tem muita gente gastando dinheiro com novos móveis porque acha que precisa trocar tudo que é antigo para a sala ficar moderna.
Mas isso não é verdade. Na maioria das vezes, não precisa. Móveis antigos como um aparador, uma mesa lateral, uma cadeira bonita têm um grande valor. E sabe o que falta? Talvez uma pintura, a troca de um puxador ou até um tecido novo. Eu sempre digo isso. Antes de trocar, veja se ele só precisa de um acabamento melhor. E aqui vai uma dica de design. Misturar móveis antigos com os mais atuais é um dos maiores segredos dos arquitetos, pois deixa a sua casa mais interessante. Ela não fica com aquela cara de casa montada igual a todo mundo. Agora aproveita e comenta se você curte móveis antigos ou prefere os mais modernos. Bom, e se você acha que já resolveu tudo, espera que tem um outro elemento que muda completamente o centro da sala. Se a sua sala tem espaço para uma mesa de centro e você ainda não usa, presta atenção aqui. Vale investir porque muda muito a decoração. Existem vários modelos bonitos, mas eu gosto muito das que misturam madeira com vidro ou ferro com detalhes mais claros como a pedra ou o mármore. Isso porque eles decoram sem pesar. Só cuidado para não ficar muito grande ou pequena em relação ao sofá e à circulação. Mas como arrumar? Primeiro que mesa bonita não é cheia de coisas. Eu adoro decorar em trios com um vaso bonito, uma bandeja elegante e apenas uma vela. E se tiver uma planta natural, fica melhor ainda, porque o verde sempre traz mais vida para dentro da sala. Mas se você está pensando, a sala é pequena e não comporta mesa de centro, Fábia, não tem problema nenhum. As outras escolhas do vídeo vão transformar totalmente o ambiente. Agora vamos falar de algo que pode deixar tudo estranho, mesmo quando a sala já está bem decorada. Aqui acontece um erro muito comum. A pessoa compra um tapete sem pensar no efeito que ele vai causar, e isso pode estragar a sala inteira. Principalmente aqueles tapetes muito fininhos e pequenos, que dobram, saem do lugar e vivem amassados. Eles não valorizam a decoração. O tapete é um dos elementos mais importantes da sala e ajuda a completar o ambiente. Mas como escolher? Eu sei que às vezes o orçamento é apertado, então, sinceramente, vale mais esperar um pouco e comprar um tapete melhor. Já com um tapete mais firme, a sala parece mais aconchegante e muito mais bem resolvida. Só cuidado com as texturas. Se ele for peludo demais, pode até parecer bonito no começo, mas por experiência própria, eu já tive no quarto e no dia a dia dá trabalho, junta poeira e acaba cansando. Já o modelo de sisal ou estilos mais persas como esses, combinam com vários tipos de decoração. Da sala clássica ao borro, do japandi ao rústico, esses tapetes costumam funcionar muito bem porque são elegantes e atemporais. E agora anota isso. O ideal é que o tapete acompanhe a largura do sofá e, no mínimo, pegue os pés da frente dos móveis. Parece detalhe, mas gera a ilusão de que o espaço é maior e mais luxuoso. Tem sala bonita que perde toda a força por causa de um detalhe que quase ninguém percebe: a cortina mal finalizada. Uma cortina longa e bem posicionada perto do teto faz a sala parecer outra, mas ela não precisa ser cara nem sob medida. Um tecido de bom caimento é o mais importante. A cortina pronta, dessas que usamos com varão, é a mais fácil de encontrar em vários tecidos e até são super acessíveis. O linho deixa a decoração mais elegante e o tecido em piquê traz mais textura e um caimento bonito sem pesar. Mas a cortina de varão tem aquele probleminha de ser impossível manter organizada e com espaçamento igual na janela. Você arruma hoje, amanhã já tá tudo torto de novo. Por isso, olha essa dica econômica de milhões que faz a cortina ficar mais firme. Pegue alguns rolos de papel como esses e intercale nos vãos do varão, inserindo um a um entre os espaços das argolas. E pronto! A cortina fica ajustada e sempre com o mesmo espaçamento. Gostou da ideia? Já curte o vídeo agora! A maioria das salas tem sofá e rack bonito, e mesmo assim não parece bem decorada. O erro geralmente está no jeito como você decora. Vou te dar mais um exemplo. Um sofá sem composição e um rack cheio de coisas soltas fazem a sala parecer desorganizada, mesmo quando os móveis são bons. Por isso eu sugiro os racks de modelo fechado, que escondem tudo,
controle, carregador, enfeites e fios. Fora que menos decoração faz a sala parecer muito mais elegante e até facilita a limpeza. Experimenta colocar um vaso mais marcante, um abajur no canto e até uma prateleira acima do rack, com uns poucos objetos bem escolhidos. Isso fica espetacular e funciona melhor do que 10 peças pequenas espalhadas. E no sofá acontece igual. Tenha pelo menos 3 almofadas para ficar mais aconchegante. E tem gente que não liga, mas isso aqui que eu vou te falar agora pode acabar com uma sala inteira. Pode ter a sala mais bonita, se tiver um monte de fios soltos, o olho vai direto para isso. Cabo de internet, fio da televisão, tudo isso cria uma sensação imediata de bagunça. Hoje existem canaletas simples, organizadores discretos e formas fáceis de esconder isso tudo sem gastar muito, porque a organização também faz parte da decoração. Eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. E já que estamos falando disso, se a sua sala é integrada com a sala de jantar, esse cuidado fica ainda mais importante. Quando a sala de estar e a sala de jantar ficam juntas, elas não precisam ser iguais, mas precisam conversar. Esse é o ponto. O erro acontece quando parece que cada espaço foi montado em uma casa diferente. De um lado, uma sala super rústica, do outro, uma mesa totalmente moderna, e nada se conecta. O ideal é criar pontos em comum. Pode ser pela paleta de cores, o tipo de madeira, a iluminação e até as cortinas. Quando existe essa ligação, a sala parece muito mais planejada. Percebeu que uma casa bonita não é sobre gastar mais, é sobre saber olhar melhor para tudo que você já tem. E se você quiser aprender ainda mais sobre decoração, eu te recomendo assistir um desses vídeos que está aqui na tela. Um beijo e até mais!